Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre o livro Como Salvar um Herói, o terceiro livro da trilogia dos Canalhas, da autora Susana Enoch. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de indicação de livros, gosta de resenha de livros, gosta de romance de época, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. É sobre esse livro aqui que venho falar hoje com vocês, meu mais novo amorzinho. Gente, completamente apaixonada por essa história. Eu amo quando um livro me prende em um nível que eu não consigo parar de ler. E foi assim que aconteceu com esse livro. Fiquei muito feliz, porque para vocês que me acompanham, né, que viram o vídeo de resenha do segundo livro, né, que é Como Encantar um Canalha, viram a decepção que foi, né? Eu não gostei do livro, não gostei da forma como aconteceu o romance, mas eu não desisti da trilogia, até porque era minha meta finalizar essa trilogia esse ano. E eu já fiz isso, já coloquei como meta para não desanimar, porque eu tava bem desanimada depois de ler o segundo livro, né? O primeiro livro eu amei, foi favorito do ano passado. O segundo livro foi uma decepção do ano passado. E aqui temos o terceiro livro, que é o quê? O meu favorito da trilogia, gente. Perfeito. E eu já tinha visto, né, várias pessoas comentarem, inclusive a minha amiga, que foi quem me indicou essa trilogia aqui, ela me falou que os outros dois últimos livros eram bons, mas não se comparavam ao primeiro, né, que é com a história do Tristan e da Georgiana, e eu não concordo mais com ela, porque esse livro é o melhor da trilogia, gente. Supera o do Tristan e da Georgiana, assim, muito, é perfeito, sério, eu amei demais. Aqui a gente vai ter a história do Robert, ou Beach, né? Pra quem não lembra dele, ele é irmão do Tristan, a gente já conhece ele no primeiro livro. Logo no primeiro livro a gente vê a história dele ali, né? O Tristan cita muito ele, a Georgiana também, porque ele voltou da guerra do Artelou, não sei se eu tô chamando o nome corretamente, o Artelou, sei que escreve assim, então não sei se é assim que se chama. E ele voltou traumatizado da guerra, então ninguém sabe o que aconteceu com ele, só sabe que ele foi ferido, que ele chegou ferido, né? E que pensaram que ele não iria sobreviver dos ferimentos, mas ele sobreviveu. Ele ficou uma pessoa ali cheio de traumas, fechado, não saía, não falava, falava pouquíssimo, não se comunicava com as pessoas de fora, não tinha uma vida social ali, falava pouco com as pessoas ali da família, mas não contou o que aconteceu com ele pra ninguém. Ele contou por alto pro Tristan e pra Georgiana, mas foi só assim por alto. E aí, nesse livro, a gente vai começar com ele ainda traumatizado, ainda fechado, sem sair, sem participar ali da vida social de Londres. Mas também nesse livro a gente vai ter a história de Lucinda, que é a terceira das jovens, né? Porque a trilogia é meio contada pelas três meninas, né? Pelas três moças ali, que é a Georgiana, a Evelyn e a Lucinda. Então elas fazem um pacto, né? Meio que um pacto ali, elas escrevem listas do que elas querem mudar nos homens, né? Nos cavalheiros de Londres. E aí elas meio que dizem assim, mas só escrever essa lista não vai fazer muita diferença, a gente tem que colocar essa lista em prática. Então é isso que elas fazem. No primeiro livro, a Georgiana coloca a lista dela em prática com o Tristan, né? Elas escolhem os cavalheiros ali para colocar em prática, né, os que mais necessitam dessa educação, digamos assim, porque são mais os canalhas, os libertinos. Então é baseado nisso que elas aplicam a lista. A segunda foi a Evelyn, né, a Eve, que colocou em prática com o Santo, né? E agora a gente vai ter a vez da Lucy, né? É a vez dela colocar a listinha dela em prática. E Lucy, ela é filha de um general. Então, se tem uma coisa que ela tem, é disciplina e foco, né? E ela aprendeu isso com o pai dela. Então, quando ela o que ela percebeu? Que as meninas, as amigas dela, que colocaram a lista em prática com as pessoas, né, com os cavalheiros que elas escolheram, elas acabaram se apaixonando por esses cavalheiros. Então a ideia dela é o seguinte: colocar a lista dela em prática com um cavalheiro que ela pretende se casar. E o escolhido é o Joffrey, não sei se eu estou chamando o nome corretamente, o quarto filho ali de um lord, né, ou seja, não vai herdar o título, que é capitão do exército, que participou também, né, que esteve presente na Guerra de Artelou, foi ferido também e conta isso como uma vantagem. E ele é bem querido por a sociedade londrina ali, né, por os pares ali. E quando a Lucinda começa a investir nele, né, ela já dá a dica ali pro pai dela, para que o pai dela convide ele para que ele ajude o pai dela ali a escrever o livro de memórias dele. Ele tá escrevendo um livro contando todas as memórias dele durante as guerras, né, que ele participou, e tem coisas que ele não lembra. Então a Lucinda dá essa dica pro pai dela: olha, chama o Geoffrey ali para ele ajudar e tal.
e ela meio que já deixa bem claro pro pai dela que a intenção dela é se casar com ele, que ele é o escolhido dela ali. Só que Lucinda não está apaixonada por Joffrey, ela escolheu ele por causa da aparência dele, por ele ser loiro, lindo, forte, alto, por ele ser divertido, por ele ser um excelente cavalheiro, né? Não ter uma má reputação. Então, por isso que ela escolheu o Joffrey, e as coisas da lista dela são coisas simples de ensinar. Ela quer que os cavalheiros não deixem as damas sentadas ali no salão durante um baile, que eles convidem todas para dançar. Ela quer também que o cavalheiro que ela escolha se dê bem com o pai dela, porque ela não pretende abandonar ele. Na verdade, ela quer alguém que goste do pai dela, que aceite que ela continue cuidando dele ali, já que ele já está na idade avançada. E ela quer também um cavalheiro que se importe com a dama quando estiver conversando, não pense só nele, o que já não se encaixa bem com o Joffrey, né? Que ele é meio que egocêntrico, ele só pensa nele. Mas bem, é esse que ela quer, é esse que ela escolheu e é esse que ela vai colocar a listinha dela em prática. Só que ela tá ali na casa da Georgiana, ela começou a frequentar muito a casa do Tristan, né? Que é a casa agora da amiga dela. Tá ela, Ave e Georgiana, as três reunidas ali, falando sobre a lista, que é a vez da Lucy colocar a lista dela em prática. E ela diz para as amigas: olha, eu já escolhi o candidato e esse candidato é com quem eu quero me casar. Já que vocês se casaram com os cavalheiros que vocês pegaram para ensinar, né, a listinha de vocês, então eu já vou ser prática e ensinar a minha lista, colocar a minha lista em prática com quem eu quero me casar. E é claro que as amigas aprovam e tal e resolvem ajudar ela ali. Só que ela acaba sendo suja, né, pro chá, quando a Georgiana derrama chá sem querer nela. Quando ela sobe para se limpar, ela encontra com o Robert, né, o Beach. E aí o Robert pergunta: já escolheu? E isso chama a atenção dela. Escolheu o quê? Como ele sabe? Ele tá suspeitando de alguma coisa? Então ela vai tirar isso a limpo, né? Perguntar a ele do que é que ele tá falando, o que ele sabe, e aí ele revela: olha, eu sei da lista, eu sei que falta você, você é a única que ainda não escolheu um cavalheiro para aplicar a sua lista, e eu estou disposto a ajudar você nessa missão aí. E aí ela pergunta qual é o interesse dele, né, em ajudar ela nessa missão. E ele diz: é porque ele quer voltar para a sociedade, ele está preparado para voltar a frequentar ali a alta sociedade, e ele vê a opção ali de ajudar ela como uma desculpa para ele começando a ir aos poucos, né, a sair ali da zona de conforto dele. Só que não é só isso, a intenção do Robert não é só isso, a verdade é que o Robert sempre foi apaixonado pela Lucy, antes mesmo dele ir para a guerra, né, e ele quer se aproximar dela ali, mas aos poucos ali, quando ele vai se aproximando, quando eles vão ficando amigos, ele vai vendo que ele não é a melhor escolha para casar com ela, já que ele tem muitas recaídas. A verdade é que Robert, ele tem crise de pânico. Claro que isso não é diagnosticado, a gente tá falando de um romance de época, tá? E nessa época não tinha esses diagnósticos de doenças mentais, mas o que ele tem são crises de pânico. Então, quando ele tem ali um gatilho que desperta a crise nele, ele volta correndo pro quarto dele e ele se isola completamente. Ele tem taquicardia, ele tem dificuldade de respiração. Então, a vida dele não é fácil. E quando ele vai vendo isso, quanto é difícil para ele voltar para a sociedade, ser um homem alegre, ser uma pessoa divertida, ser uma pessoa que conversa bastante, ele vai vendo que ele não é o melhor para a Lucinda, né? E por ele gostar tanto dela, ele resolve que talvez não seja bom ele se aproximar muito. Mas não é isso que acontece, né? Ele vai tentar se afastar, mas não vai conseguir, porque ele tá realmente apaixonado por ela. A Lucinda vai acabar se apaixonando pelo Robert, mesmo sem saber o passado dele. Só que é aí que a gente vai descobrindo sobre o que aconteceu com ele. O romance é muito fofo, gente, muito coração quentinho. O Robert é um mocinho, assim, perfeito. Eu amei ele, a declaração dele para Lucinda. Foi assim maravilhosa, mas o que realmente me prendeu foi o segredo do Robert. O que aconteceu com este homem para ele ficar tão traumatizado? O que a gente sabe no início é que foi a Guerra de Artelon, né, a batalha ali que traumatizou ele, que ele se feriu, se machucou gravemente, mas na verdade é que não é isso que aconteceu com este homem, e esse mistério vai o livro todo, a gente só vai descobrir a verdade quase no final, assim, acho que em 70% do livro, mais ou menos. Gente, isso me prendeu no nível, eu tava assim, desesperada para descobrir o que tinha acontecido com este homem. Então, por que que ele estava tão traumatizado? Por que que ele tinha tanta crise de pânico, né? Eu só pensava que era uma coisa muito ruim. Outra coisa também é que ele tem muita raiva do pai da Lucinda, né? O general lá. E eu ficava pensando, este homem aprontou alguma coisa com ele. Este homem é o culpado por tudo que aconteceu com ele. E eu ficava assim, fazendo teorias, que o culpado era o general, que tinha alguma coisa ali por trás, e por isso eles não se davam muito bem. Então, foi teoria por cima de teoria, gente, e eu errei todas. Todas, eu errei todas. E o livro, assim,
Gente, a história do Robert é maravilhosa. Eu não posso falar muito, porque ele vai liberando aos poucos. Então, ele vai soltando onde é que ele realmente estava. Ele diz ali o nome. Não vou dizer porque vai que é spoiler, né? Do lugar que ele estava. E aí, eu já ia dando Google. Guerra de Artelon, que eram os países ali envolvidos, que era esse lugar que ele estava. Comecei a dar vários Google para poder ir entendendo a história ali, para ver se eu pegava algum spoiler ali. Mas é muito bom mesmo, porque é uma coisa assim que lhe prende, que me prendeu do início ao fim. Eu ficava muito curiosa para saber qual era o segredo dele, o que era que tinha acontecido com ele. E isso demora muito para ser revelado, mas não é uma coisa assim que tá enrolando para revelar. Não, ele vai revelando aos poucos. E por o trauma que ele tem, ele não quer falar sobre o assunto, é uma coisa que ele não quer falar. E por isso que ele vai demorando para contar. Outra coisa também é que quando ele conta a verdade, essa verdade, ela pode afetar a vida da família dele, não só a vida dele. E ele tem medo do que possa acontecer com a família. Então, por isso que ele também guarda o segredo. Além do trauma que ele tem de falar, ainda tem a família ali envolvida que ele não quer prejudicar. Assim, além do romance, além do mistério, outra coisa que eu amei foi os irmãos Carroy, né, que é a família ali do Tristan. Meu Deus, que grupo perfeito. Inclusive, eu acho que a autora errou em não trazer a história de todos eles. Acho que o santo caiu de gaiato aqui, acho que devia ser todos os mocinhos Carroy, que é toda a família do Tristan, todos os irmãos dele. Eu não sei se eu tô chamando o sobrenome corretamente, mas eu acho que eles eram quem mereciam ser todos os protagonistas. Eu fico pensando assim, acho que são 5 irmãos, se eu não me engano. É o Tristan, Robert, o Andrew, Shaw e o mais novinho que tem 10 anos, que é o Edward. Claro que o Edward teria que ter passagem de tempo, né? Mas eu acho que a autora devia ter focado nos 5 irmãos. Seria uma série assim perfeita, porque a gente vê muito deles no livro do Tristan e a gente vê muito deles principalmente nessa história do Robert. Inclusive, eles são assim, eles abrem mão de tudo para defender o irmão. Ou seja, é uma família maravilhosa. A Georgina teve muita sorte e a Lucy de entrar nessa família incrível. Eu amei demais a história deles e fiquei querendo mais, porque o final faltou um epílogo. Eu queria um epílogo para ver como era que eles estavam 5 anos depois, 2 anos depois, 3 anos depois, não importa. Eu só queria um epílogo para saber como eles tinham ficado, porque assim, perfeito. Perfeito, maravilhoso. Eu só não acho que a autora fechou com chave de ouro por a falta de um epílogo para ver como eles estavam. Se não fosse, a autora teria fechado com chave de ouro. Mas, mesmo assim, isso não tira o brilho do livro. Isso não tira as 5 estrelas que eu dei e favoritei. É incrível, maravilhoso. Eu acho que já é um dos favoritos do ano. Eu acho. Não sei se outro livro vai superar. Mas o que eu posso dizer aqui, ele já superou o De Repente Uma Noite de Paixão, né, da Alicia Keys, que eu li. Então, de romance de época até agora, esse é o meu favorito. E é isso, gente, que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Me conta se você já leu essa trilogia. Recomendo demais. O segundo livro eu não gostei, mas não é um livro ruim. A escrita da autora é maravilhosa. Então, eu não gostei, mas pode ser que vocês aí amem. Eu sei que tem muita gente que ama o livro, então não estou aqui pra dizer que ele é 100% ruim, porque ele não é. A história é boa. A gente revê o Tristan, a gente revê a Georgiana. A história em si prende, tá? Então não é um livro ruim. Claro que o meu favorito é esse, Como Salvar um Herói, que é perfeito. E o Robert, é óbvio que entrou pra minha lista de crush literário. Gente, o Robert é maravilhoso, perfeitinho, com seus defeitos, claro que ninguém é perfeito, mas é um mocinho assim incrível. E se você gostou, não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com os amigos, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!